Viva o Vinho, com Michael Valer. Muito boa tarde, Michael Valer. Não sei nem se é boa tarde boa por noite, aí. Boa noite já, né? Boa tarde, minhas amigas, meus amigos. Aqui é tarde da noite, aqui são 4 horas adiante, então são 21h30 aproximadamente, né? Mas sempre a postos para falar com vocês, né? Tu vê só, hein? Que animação, hein? Como é que foi o dia, Michael Valer? Corrido, Vicente. Sabe que eu sei que tu não acredita muito, mas quem trabalha com vinho, quem trabalha com avaliação de vinho, quem escreve sobre vinho, não bebe vinho. Bebe muito pouco vinho, né? Tá. Então, esse momento aqui de jantar, de chegar no hotel, jantar, é o único momento que a gente tem para relaxar um pouco e aí sim beber vinho. Então, esse é o momento de descanso, mas foi bem corrido. Eu estou exatamente no Douro, né? No Baixo Corgo. O Douro ele é dividido como entre 3 regiões, né? Pouca gente sabe disso, que é o Baixo Corgo, o Cima Corgo e o Douro Superior. São 3 regiões aqui na região do Douro, né? Que pro mundo vitivinícola, né, tem diferenças bastante interessantes, como altitude, formação do solo, etc. Né? Então eu cheguei ontem por Porto e hoje subi, então andei cerca de 120 quilômetros da cidade do Porto, né? E aí é vinícola, aquelas paisagens lindas que todo mundo já viu, né? Os vinhedos em patamares, em terraças, assim, né? Ao longo, subindo as colinas, né? Então é um visual extremamente lindo e impactante, muito singular, é coisa que a gente não está acostumado a ver assim em outras regiões produtoras do mundo, né? E estou exatamente numa vinícola chamada Pacheca. A Pacheca é bastante conhecida pelo enoturismo. Eles têm alguns quartos deles são em formato de barrica. São barricas enormes, né? E alguns dos quartos são nessas barricas. Então é para quem quer ter a experiência de dormir dentro de uma barrica, né? Mas é um hotel 5 estrelas, tem quartos convencionais, né? Tô nele aqui, né? Tem várias obras de artes aqui, tem obra de arte em madeira, tem quadros. É realmente um empreendimento muito bonito, que é de um grupo maior chamado Pacheca Group, que tem vários hotéis com vinícolas pela região. E é isso aí, tá sendo bastante interessante conhecer essa região aqui do Douro. Olha, Mike, eu não sei se eu sigo pelo Douro ou se eu volto algumas casas para saber como é que tá a tua viagem. Mas vamos jogar primeiro pro futuro. Tu tá aí, tu vai fazer o quê nos próximos dias? O que tu tá pensando? Tu vai dormir só dentro da barrica e deu, é isso? Não, ainda tem trabalho. Como é que é? Trabalhamos no feriado, né? Importante, é verdade. Não, mas dá pra ficar. Eu também faço Espanha nessa viagem, mas dá pra ficar só em Portugal, né? Portugal tem 14 regiões produtoras de vinho. É interessante a gente falar isso, porque as regiões mais conhecidas, né, é a região do Alentejo, que é mais ao sul de Portugal, e essa região que eu estou agora, que o nome da região é Porto e Douro, né? Porto pela parte da cidade, pelo porto mesmo ali da cidade, né? E Douro por essa região, então, mais onde estão a maior parte dos vinhedos. Mas tem outras 12 regiões, né? E eu tive hoje à tarde na Bairrada. A Bairrada é uma região que tem crescido muito, que tem ganhado assim bastante reconhecimento por vários motivos. Tem o leitão da Bairrada, não sei se vocês ouviram falar, mas é uma tradição lá, o leitão lá. Fiquei sabendo hoje que o leitão ele é muito típico porque chove muito e o leitão bebe muita água, então é uma das, vamos dizer, das características que fazem o leitão da Bairrada tão especial. Mas os vinhos da Bairrada, eles são bastante marcados por uma variedade específica, que é a Baga. A Baga é uma uva que não era muito conhecida até algumas décadas atrás, e alguns produtores dessa região da Bairrada fizeram um trabalho bem interessante, né? E amanhã eu vou a Lisboa, também tem os vinhos amanhã, desculpa, domingo. Domingo eu estou indo a Lisboa,
que tem uma região, os vinhos de Lisboa também, um pouco menos conhecida, um pouco menos, na verdade, reconhecida, né? Mas vamos dizer assim, ó, as 4 principais regiões hoje de Portugal, tá? São Porto e Douro, os vinhos do Douro e os vinhos de Porto, os vinhos fortificados, né? São muito conhecidos no mundo. Os vinhos do Alentejo, especialmente os tintos encorpados, alcoólicos. Bairrada, que é essa região relativamente nova para o reconhecimento, apesar de fazer vinho há muitos e muitos anos, e também a região do Dão, que tem começado a aparecer cada vez mais. E aí tem as ilhas, que também estão, vamos dizer assim, tentando uma moda assim, interessante, que é a Ilha dos Açores e Ilha da Madeira. A Madeira faz vinho há séculos e séculos, né? Mas tem se falado mais ultimamente, assim. Então, Portugal é muito rico, essa que é a verdade. Fora, obviamente, volta e meia a gente brinca, né? O vinho verde é a região do Minho, mais litoral. Enfim, vinhos de Setúbal, também é outra região que faz bons vinhos. São 14 regiões, mas vamos dizer que as 2 mais famosas, Porto e Douro e Alentejo. Então tem muita coisa boa para tomar de Portugal. Mas um detalhe, Portugal é o segundo país que mais manda vinhos para o Brasil. Isso é uma característica bem interessante, né? E até alguns anos atrás era o primeiro, né? Então tem uma ligação interessante aí do vinho português com o consumidor brasileiro, né? Mas a verdade é que tem muito mais para ser descoberto aqui em Portugal, né? E por isso a viagem às vezes é importante, né, Vicente? Tu tá cansado, Mike? Não, tá louco. Eu saí do jantar e tô... Assim, eu vou voltar para lá e ainda vou conversar com o sommelier, vou conversar com o garçom, Só saio daqui quando fechar o restaurante hoje, Vicente. Ah, tá. E Mike, eu preciso falar sobre esta estrutura que está atrás de você. O que é isso? Aqui é uma estrutura de madeira. Tem um artista aqui que tem várias dessas obras de arte em madeira, né? E ele também tem, eles me falaram que é o artista residente, ele tem um ateliê aqui. Mas tem outras obras de arte, ó. Vocês conseguem ver esse quadro aqui? Sim, um quadro que, enfim... Lindo. É uma pegada meio Picasso, lindo. assim, meio com muitas informações, muita cor e parece que tem uma pessoa, assim. E ao lado de cada quadro tem as características. Esse aqui, por exemplo, o título dessa obra de arte é Vision, o artista é Tel McKay, e o valor, uma bagatela de 17 mil euros. Se tu quiser, eles despacham para o Brasil, Vicente, tu faz uma transação aí. Um Pix. Pix internacional, né? Tu- E aí eles te entregam aí, Vicente, não te preocupa. Tu consegue passar no teu cartão que daí eu te mando o dinheiro, Mike? Cara, eu tenho que ver, ele tá no quarto, tá meio difícil de eu pegar agora. Tá, te entendi. Ó, Bom, golpe. Mike, tu tá tendo essa imersão aí. Claro, estar no local, ver, sentir, conversar, essa troca, muito importante. Mas tu tem algo tem te surpreendido, assim, tu tem visto assim, cara, não imaginava e é realmente isso. Olha, algumas coisas, Vicente. Vamos lá, a gente conversou essa semana, né? Tem essa pauta da redução global por vinho, né? Da redução global de vinho é uma pauta que eu percebo que preocupa de alguma forma todos os produtores. Todos os produtores, vamos dizer assim, se não estão preocupados, estão pensando sobre esse tema, né? Hoje, especialmente, eu tive na Symington. Symington é um dos 5 maiores produtores de vinho do Porto, né? Tem uma marca que chega no Brasil chamada Graham, que é vinho do Porto, né? E ali o que se diz? Que eles estão percebendo essa redução global, muito por hábito das pessoas, muito de um público jovem bebendo menos. O vinho, esses vinhos fortificados, né, só para lembrar, o vinho do Porto é um vinho fortificado, né? Então se adiciona álcool nele e são vinhos que chegam a 20%. Esse vinho ele é muito consumido antigamente e já não é tanto. Então eles observam essa desaceleração desse consumo. Mas também ele me falou o seguinte, que não é o primeiro produtor que me fala isso, tá? Que o consumo de vinhos de maior valor agregado, ele está estável e em alguns anos aumentando. Então, o que ele me comentou, na visão dele, né, os produtores que estão só focados em vinhos
baratos, vinhos de €1, esses tendem a sofrer mais. Mas aqueles produtores que fazem vinhos mais premium, talvez não tanto, né? E aí uma das justificativas é que o mundo e os novos mercados, especialmente, estão se educando mais em vinho. Então, apesar de não estar tomando vinho todo dia, quando chega na sexta-feira, no sábado, estão tomando vinhos de um valor um pouco maior, um pouco superior. Então, na visão dele, é uma mudança de comportamento que já vem há alguns anos persistindo e que é muito de observar e fazer alguns ajustes, mas todos que eu conversei aqui em Portugal, eles têm bem claro o seguinte: não vão mudar o seu estilo de fazer vinho. No Alentejo, no Douro, são vinhos alcoólicos, são regiões quentes, são regiões que propiciam uma maturação maior, então, maior concentração de açúcar e, por sua vez, maior álcool. Então, nesse ponto disso, é quase unânime que, não, olha, nós não vamos mudar o nosso estilo, nós vamos continuar fazendo esse estilo e vamos tentar entender qual é que é essa mudança no longo prazo, né? Hoje, especialmente, eu tive uma visita, vou te falar 2 visitas muito especiais, tá? Outeiros Alto, lá na região do Alentejo, e hoje uma pessoa que é até bastante conhecida no Brasil, que é a Filipa Pato. Vocês já ouviram falar da Filipa Pato? Não? A Filipa, ela o pai dela é bastante famoso, é o Luiz Pato, é um cara que levou a bairrada para o mundo, que meio que levou a baga a ser redescoberta e tal, isso na década de 80. E a Filipa, ela, vamos dizer assim, ela toma um projeto autoral só dela, né, separado do pai, com foco em vinhos orgânicos, sem nenhum uso de agroquímico no vinhedo, sem nenhum uso de pesticida. Dentro da adega também baixa intervenção, praticamente só sulfito ela usa de insumo enológico. Então, vinhos que expressam muito terroir, vinhos muito que expressam a natureza, né? Até hoje, uma das perguntas que eu fiz na entrevista era, olha, o que tu quer que um consumidor sinta ao beber um vinho teu, né? E ela falou, quero que sinta a natureza limpa no copo. Então, ela é desse tipo de produtor bastante até idealista, assim, sobre que, olha, a gente não pode usar mais agroquímico para fazer esse tipo de vinho, ele prejudica o solo, ele prejudica as pessoas que bebem. Isso é uma visão dela, estou compartilhando uma perspectiva dela, né? Mas ela tem esse conceito e consegue entregar ótimos vinhos, vinhos delicados, vinhos elegantes. Então, isso me cativou. E na Outeiros Altos também. Então, eu acho que talvez isso me surpreendeu em parte, tem um movimento aí bastante interessante, consistente de observar de vinhos, de pessoas trabalhando para fazer vinhos orgânicos e vinhos com menos intervenção possível da indústria, pequenas produções, é claro, ela faz 150 mil, Outeiros Altos faz 40 mil garrafas por ano, né? Mas vinhos que expressam muito terroir, vinhos que contam muito sobre aquelas regiões de onde saem. Eu confesso que eu não estava esperando ver isso tão forte, tão consistente em Portugal. E já são 2 produtores que me chamam bastante atenção e eu estou muito feliz de tomar vinhos bons dentro desse conceito. Infelizmente, no mercado, né, quando um conceito vira moda ou vira demanda, hoje se fala muito dos vinhos orgânicos, como alimentação orgânica, né? A gente vai no mercado, se fala muito, a gente vai em vários tipos de alimentação orgânica, cresceu muito nos últimos anos. Infelizmente, tem alguns produtores que querem surfar nessa onda e não levam tão a sério alguns conceitos desse tipo de produção, né? O que não é o caso da Filipa Pato e nem da Outeiros Altos. Então, isso me deixou feliz e visitas bastante tocantes, de muito conhecimento e de pessoas pessoas do campo, sabe? Não tem enólogo popstar nessas 2 vinícolas. São pessoas que estão ali trabalhando, mão na terra. Vicente, vou te falar um momento interessante dessa visita de hoje, que começou nos vinhedos, né? Ela quis me mostrar os vinhedos, e a primeira parada, sabe o que ela fez, Duda? O que ela quis me mostrar fazendo? Eu tô te acompanhando no Instagram, então talvez não seja uma surpresa, porque já vi teus stories. Mas conta pro Vicente. Ela parou para dar, no meio dos vinhedos, comida a porquinhos, leitão, né? Filhote de porco, porquinhos pequenos. E aí, o que tem a ver leitão com vinhedo, né? Porque estão ali para mexer no solo, para comer o matinho que cresce ali, nesse conceito de equilíbrio de vinhedo, de animais, e ela tem mais ovelhas, ela tem mais, enfim, um burrico. Isso
É muito interessante. Tem muita gente que usa esse discurso e na prática não faz. E quando tu vê um projeto autêntico desses, eu confesso que eu fico tocado, assim, há coisas que eu já vi bastante coisa em vinhedo, assim, mas algumas coisas assim, me tocam porque mostra a autenticidade do homem, da mulher, da terra, sabe? Isso eu acho muito bonito quando eu consigo ver projetos assim, genuínos, sabe? Que massa, muito bacana. Como eu disse, eu tô te acompanhando pelo Instagram, todos os hotéis que está ficando e as paisagens lindíssimas. E no início da nossa conversa, o Vicente falou: vamos, não sei se a gente vai pra frente, a gente volta. Quantos lugares ao todo tu vai e quantas vinícolas tu tem programada para conhecer nessa viagem? São 22 produtores. Aqui em Portugal, já conheci Alentejo. Temos um produtor em Bairrada, Douro e Porto. Vou dar uma parada em Lisboa, mas não tenho nenhuma visita marcada. Vou para tentar degustar em alguns wine bars, né? E na Espanha eu tive na região de Serra Cantábria, que precisa de uma coluna para falar de Serra Cantábria. É algo extremamente novo, mas disruptivo para o vinho espanhol. E eu acho que o futuro do vinho espanhol passa por essa região. É uma região de 1.200 metros de altitude, que tinha sido praticamente abandonada na produção de vinho e começa a aparecer de novo há 10, 15 anos atrás, né? E também tive em Rioja, que é a principal, a mais clássica região produtora de vinho da Espanha, e Ribeira del Duero, que é essa região então mais moderna, né? É uma correria, Duda. Tu acha Eu tô que é vendo. sobreviver, não? Não, eu tô vendo que sim. Não, eu queria te perguntar também, eu tenho noção de como são as visitas e degustações e os vinhedos daqui do Rio Grande do Sul, tenho um pouco de noção Uruguai, Argentina, mas qual é a principal diferença das visitas em si e da experiência em si, aí e aqui? Olha, a experiência de enoturismo eu não consigo falar, né? Porque essas visitas são todas técnicas, né? Então, Sim. que eu marquei com 2, 3 meses de antecedência. Todos os produtores, eu me apresentando, todos os produtores sabendo desse meu trabalho com comunicação do vinho, com os livros especialmente, né? Então são visitas muito íntimas. Hoje eu almocei na casa da Filipa Pato, né? Visitamos vinhedo, visitamos a adega e depois fomos degustar na casa dela e do marido dela, o William, que é um menólogo belga que sabe muito de vinho, ele é chefe também. Então são visitas diferentes, né? Mas eu posso falar que o enoturismo é muito forte, né? Onde a gente vai, assim, as vinícolas convencionais, tu vê que é gente saindo, entrando, assim, né? E do terroir é bastante diferente, é bastante típico, é um solo, cada região tem um solo bastante típico. Não teve nenhuma região que eu passei até agora e falei, olha, isso aqui parece Vale dos Vinhedos. Não, tem alguma coisa sempre que marca a identidade deles. Por exemplo, na Bairrada é uma região que chove muito. Chega a 800 até 900 milímetros de chuva. A nossa Serra Gaúcha também chove bastante, é úmida, né? Mas quando tu olha para o solo, que aqui é um argilo, calcário e algumas outras pedras, ele é um pouco diferente do nosso calcário que tem aí, né? Então, quando tu começa a olhar para o solo, para o vinhedo, tu vê bastante diferença. A condução dos vinhedos também, por exemplo, essa condição era como se fosse em vaso, com um pau no meio de cada planta, para a planta trepar nela, assim, porque a parreira é uma trepadeira, né? Então é uma condução também bastante diferente. Isso que é legal, assim, quando tu vai em regiões muito antigas, regiões clássicas, né, tu vê que cada uma tem a sua identidade. Aqui, como eu falei, né, no Douro, colinas, morros, né, muito declive, e os vinhedos todos subindo esse morro em patamares, né, em terraços, assim. Então é uma coisa que só se vê aqui. E esses terraços, assim, são obras, eles são construídos de pedras como se fosse uma escada, né. Pensem um morro, bota no Google aí, vinhedos no Douro, Vicente. Tá. Pensa no morro e alguém foi lá e construiu uma escada nesse morro, subindo o morro. Essa escadaria, entre aspas, que são pedras, datam de mais de 100, 200 anos essas construções, né? Então não é coisa que foi feita agora. Então isso é muito, muito, muito típico que só se vê aqui, pelo menos num número tão grande de vinhedos, num número tão amplo de hectares, né? Então é legal. Essas regiões mais clássicas sempre tem alguma coisa dela, que só vê nela, identidade pura, né? Temos que devolver o Marco Valer pro seu jantar.
Tá, não, eu tava harmonizado. vendo as imagens aqui, É bonito, lindíssimo. né? Nossa, se por foto é bonito, imagina pessoalmente, assim, viver a experiência de ver e de conhecer também. Lindíssimo, lindíssimas imagens. Mike, É demais, é de arrepiar, né? É muito lindo mesmo e... @vinhosmw, segue lá que tô postando algumas coisinhas, é legal para acompanhar, para aprender um pouquinho. Eu tô a cada entrevista aqui com o produtor, eu aprendo. Teve produtor que eu já fiquei 5 horas conversando e sempre aprendendo alguma coisa nova e tentando compartilhar na medida do possível, né? e hablou legal ou não? Sim, sim, meu amigo, tranquilo, tranquilo. Tá, tamo bem. Ô, Mike, tem vinho de sexta ou tu vai deixar Tem. dois? Tem. Não, tem porque eu tenho um vinho que eu já conheci, hoje eu tomei de novo e eu falei, esse é o vinho da Sexta-feira Santa. Ó, Tá. Vinho branco, feito da uva Bical, da Filipa Pato. Tem aí no Brasil, não é muito caro, para uma Sexta-feira Santa, sábado, domingo de Páscoa, ele vai arrebentar, vai harmonizar com várias carnes brancas, saladas, entradas. Acho que vale muito a pena vocês provarem Bical da Filipa Pato. Quem importa aí para o Brasil é a Porto. muito que bem, Mike. Excelente viagem, tudo é bom, se cuida, hable mucho, beba pouco, estude muito, Agora tá? é só português. Ah. Português de Portugal, rapaz. Ah, é ora pois, verdade. já pois. Valeu, Mike, bons vinhos. Valeu, Beijo. beijão, bonzinhos. Feliz Páscoa, gente. Ô, Páscoa, é querido. verdade. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 5 horas e 54